É através dessa brecha, desse abismo, que nós sentimos angústia. O homem é por natureza insuficiente e por isso ele sofre. A queda de Adão e Eva, Nietzsche, Sartre, a modernidade ela esperneia de forma doentia porque ela não suporta o peso da liberdade que ela carrega, que já é de uma estupidez sem tamanho. A igualdade entre os homens ela é uma mentira democrática de mau gosto, que a existência ela não tem valor em si mesma e a gente não tem como fugir disso. E por isso depois desse vídeo eu diria que você na verdade está condenado ao niilismo. Já é conhecida no mundo inteiro a ascensão de depressão, ansiedade e doenças mentais. O senso comum ele já possui um nome para isso, e se chama crise de sentido, ou crise de significado. A profundidade de importância de sentido para a vida de um indivíduo, ela é tamanha que as consequências da sua falta são sentidas em todas as partes da sociedade, em todos os estratos da vida de um só indivíduo. Porém, eu pretendo partir da ideia construída no vídeo anterior, que se você não assistiu, ele vai estar disponível aqui, de que a angústia ela é um afeto que surge, que emerge da sensação de que algo em você está em falta de expressão. E isso é mais facilmente visto na rotina laboral, no trabalho, que geralmente ocupa grande parte do nosso dia. Bom, a minha hipótese é mais pessimista do que você provavelmente gostaria. E eu tenho uma única coisa a dizer, que não existe outra maneira honesta de levar a existência. O conceito central desse vídeo ele é uma ideia que na verdade está presente na literatura filosófica e religiosa há séculos já. E a ideia de que o homem ele é insuficiente e por isso ele sofre. A crise de sentido, uma das formas dela emergir é essa mentira constante de que o homem pode ser sim suficiente. E é justamente isso que a gente vai explorar hoje. O homem é por natureza insuficiente e por isso ele sofre. Para embasar o que eu estou falando aqui, que não são ideias da minha cabeça, é claro que eu vou ter que apelar para alguns textos, porque eu não sou nada além de um mensageiro. Então, para introduzir essa ideia, nós vamos utilizar um texto que é conhecido por todo mundo, está presente num dos livros mais comprados e mais antigos da história da humanidade também, que é a Bíblia. Bom, vejamos a primeira história do Gênesis, a história de Adão e Eva, que todo mundo já ouviu falar. Mais importante do que o fato de que a queda de Adão e Eva é a condenação à insuficiência, o que já é pancada o suficiente, mais importante que isso é tomar nota da primeira coisa que Deus diz a Adão e a Eva, momentos antes, de fato, da sua queda. Então vamos ao texto. A mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz os filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Bom, essa parte aí todo mundo conhece. Longe de mim querer bater o martelo e dizer o que um texto bíblico de fato significa. Filósofos da religião e teólogos estão se batendo há centenas de anos para tentar decifrar algumas passagens específicas. Então a gente sabe como funciona a ambiguidade, a contradição, e a confusão que configuram muitas vezes um texto bíblico e um texto religioso. Mas ele é muito importante porque ele faz parte, querendo ou não, da cultura ocidental. E a gente não tem como fugir disso. O que me parece, a partir desse texto, é que as duas coisas para as quais a gente tem a certeza que o ser humano existe, que é a subsistência do indivíduo e a perpetuação da comunidade, elas são um fardo. Mas será que é assim mesmo? Como eu disse, é um texto confuso para muitas pessoas. Não só essa passagem é mais clara do que parece, mas para essas pessoas que talvez não dão valor nenhum ao texto bíblico, que já é de uma estupidez sem tamanho, a gente pode explorar alguns outros textos. Eu tenho aqui coisas para poder satisfazer todas as pessoas, não é mesmo? Então vamos lá.
Bom, o pequeno texto agora que a gente vai explorar, ele é um texto pouco conhecido do filósofo conhecido como Friedrich Nietzsche. Bom, todo mundo já ouviu falar desse cara, né? É a verdade que o Estado Grego, ele é um texto de 1871 e que era para ser originalmente um capítulo, se eu não me engano, o prefácio do Nascimento da Tragédia, que é a primeira grande obra de Nietzsche, de 1872. Como o próprio título diz, né, ele está estudando justamente o Estado grego. Nietzsche, ele era um filólogo, ele estudava culturas e linguagens antigas como a grega e a romana. Bom, então o que eu vou fazer aqui é ler alguns trechos para vocês e claramente eu vou explicar eles depois e trazer um contexto do que todos eles significam. Então vamos lá. O que mais podemos encontrar na miséria do trabalho de todos os milhões, senão o impulso de existir a todo custo? O mesmo impulso onipotente pelo qual as plantas atrofiadas estendem suas raízes em rochas sem solo. Tais fantasmas como a dignidade do homem, a dignidade do trabalho, são os pobres produtos da escravidão que se esconde de si mesma. Aí mais baixo ele complementa. Na suposta igualdade de todos, ou nos chamados direitos fundamentais do homem. Calma, tem mais, pô. O trabalho é uma desgraça porque a existência não tem valor em si mesma. E mais importante do que tudo isso é essa expressão aqui. Os gregos não precisam de tais alucinações conceituais. Eles dizem com assustadora franqueza que o trabalho é uma desgraça. Algumas coisas precisam ser pontuadas antes de eu simplesmente jogar trechos aí em cima de vocês e esperar que vocês interpretem o que está acontecendo. E para a gente entender o que Nietzsche quer dizer, é preciso ter algumas coisas em mente. Primeira, a arte, especialmente a música, ela é a coisa mais importante da Terra para Nietzsche. Ela está, inclusive, até acima da luxúria. O segundo ponto é que a igualdade entre os homens ela é uma mentira democrática de mau gosto. Já vou explicar. E o terceiro ponto, o que é muito óbvio, a existência ela não tem valor em si mesma. Bom, vamos destrinchar tudo isso. A criação artística ela é obrigatória neste mundo. E o que ele está dizendo nesse texto, se você for explorar, e eu vou deixar o link na descrição para quem quiser obter, ele é bem curtinho também, você vai conseguir entender um pouco de como funciona até a base do pensamento nietzschiano. A ideia é, um ser humano, ele não pode lutar por subsistência e desenvolver um tipo de genialidade artística ao mesmo tempo. Não tem como. Nesse sentido, a ideia de Nietzsche seria, não só de Nietzsche, mas dos gregos também, porque na República de Platão, você consegue ver que ele divide a alma em três partes, né? A alma de ouro, de prata e de bronze. Então tem as pessoas que elas servem para trabalhar. Isso não é uma visão exclusiva de Nietzsche. Como eu falei, ele está analisando o Estado grego. Então, para os gregos, a escravidão ela é uma desgraça necessária, da qual você utiliza, mas você se envergonha. Você precisa ter uma maioria que trabalha para uma minoria na tentativa de criar um contexto onde um gênio artístico possa de fato emergir e se expressar. O próprio Nietzsche diz que todo homem, com toda a sua atividade, terá tanta dignidade quando ele é, direta ou indiretamente, instrumento do gênio. E isso nos leva ao vídeo passado, que nem eu disse. Quando você é um soldado, quando você é um soldado de Alexandre, de Napoleão, você é parte de algo maior. Você é instrumento de um gênio. Nesse caso, de um gênio militar, o qual é tão importante quanto para Nietzsche também. Eu trouxe esse texto justamente para mostrar que, para Nietzsche e para os gregos, o trabalho não é assim tão digno quanto as pessoas pensam que ele é. A escravidão que se esconde de si mesma, ela nada mais é do que a moral do escravo, né? Que será futuramente desenvolvida por Nietzsche na genealogia da moral, apesar desse não ser assunto desse vídeo. O ponto específico que esse texto traz é: a dignidade do trabalho ela é uma mentira que a sociedade se conta diariamente para suportar o fato de que a existência ela não tem valor em si mesma. É através dessa brecha, ou melhor, desse abismo, que nós sentimos angústia. E essa noção é, como se diz, indelével. É algo da qual você não consegue se livrar, uma vez que você tem consciência que ela existe. Contudo, os gregos viveram ali 500 anos antes de Cristo. Nietzsche viveu grande parte da metade
da segunda metade do século XIX. E nós vivemos no século XXI. Os mantras de atualmente é direitos trabalhistas, igualdade entre os homens, o empreendedorismo e democracia, claro, que são levados inclusive como axiomas na era moderna. Não é incomum que alguém com muito esforço ou até com pouco esforço consiga obter essa subsistência, conquistar uma independência e uma suposta suficiência. E eu pergunto para as pessoas, mas e agora? Se você não é o seu trabalho, você é o quê? O que sobra da substância você? Afinal, tanto esforço e tempo foram dedicados à sua carreira que ela te resume. Não sobra nada que seja profundo. Tudo que você tem de resto é justamente isso. É resto e raspa de senso comum. Ele é reflexo, é comodismo. Não existe nada de profundidade. E isso não é necessariamente uma ofensa. Isso pode ser simplesmente como as pessoas de fato são. Eu comentei no vídeo passado qual aspecto da sua personalidade ele é tão importante para a sociedade que ele precisa ser obsessivamente pontuado. Bom, essa hora que você não só vai pontuar ele, mas você vai expressar o que você tem a expressar. Se é que o que você tem aí de importante ele é algo além de vazio, de vácuo, de vanitas, ou melhor dizendo, de vaidade. A possibilidade de ascender socialmente através do esforço do trabalho, ela é uma realidade. Mas essa realidade, ela torna a produtividade uma obsessão. E a obsessão por produtividade, ela é em si uma causa de adoecimento no século XXI. E isso é mais facilmente visto no livro da Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Eu não vou me estender especificamente sobre ele, mas é um livro muito interessante que eu recomendo que vocês leiam, que também vou deixar na descrição desse vídeo. Soma-se a isso o luxo moderno de a gente poder trabalhar com o que a gente ama e ser feliz, essa é a expressão, ser feliz trabalhando com o que a gente ama. Para isso, para você ser feliz trabalhando com o que você ama, você precisa descobrir o que você ama. Para você precisar descobrir o que você ama, você precisa explorar a sua essência. Eu poderia facilmente aqui fazer um workshop de um coach qualquer, só com todas essas expressões que eu falei até aqui. E o que eu te pergunto é, o que te faz pensar que essa essência está em algum lugar? O existencialismo ele é brutal justamente por causa disso, porque ele quebra suas pernas, aí quando ele vê você se arrastando com seus braços, ele quebra os seus braços também. Quando eu digo aqui existência e essência, você já sabe o que vem depois. Jean-Paul Sartre. Em uma conferência de nome Existencialismo é um Humanismo, Sartre ele se apoia em existencialistas anteriores a ele para desenvolver uma ideia muito simples. A inexistência de Deus como Criador destrói também a ideia de que o ser humano é um projeto, de que existe um molde ou uma ideia no sentido platônico que defina quem eu sou e quem você é. O que significa que esse molde, essa essência, ela não está em nenhum lugar. E significa justamente que você é livre para ser quem você quiser ser. Não há imutabilidade na natureza humana. Essa posição da espécie humana, ele famosamente expôs como estamos condenados a sermos livres. Bom, a maioria das pessoas já entrou alguma vez em contato com essa ideia, então não vou me estender sobre isso. Como que isso se aplica no nosso contexto? A modernidade ela esperneia de forma doentia porque ela não suporta o peso da liberdade que ela carrega. Ela não entende que, como o próprio Kierkegaard mostrou, a simples capacidade de escolher é em si fonte de angústia. Você não sabe e você nunca vai saber tudo. E por esse motivo, você não vai saber nunca qual é a melhor opção. Isso se chama insuficiência epistemológica na filosofia. O que a gente tinha antigamente, você não sonhava, não existia futuro. Com fé existiu amanhã e você rezava muito para que isso fosse uma realidade. Hoje, sonhar é um imperativo, até para você poder sinalizar a ambição. O peso de você não conseguir escolher, de fato, qual é o seu sonho, que é necessário que você escolha qual é o seu sonho, e por isso talvez você terceirize o seu trabalho. Como eu já falei no vídeo passado também. Você terceiriza o trabalho de sonhar e de dizer qual é o seu objetivo na vida. Nem os teus sucessos são teus pelo medo que você tem do fracasso. Aí você pode me dizer, bom, trabalhar com o que ama é possível sim. E eu concordo com você. Tu conhece centenas, milhares de pessoas através do mundo hoje em dia que trabalham de fato com o que elas amam. E eu não duvido disso. A verdade é, isso é apenas uma parte da sua personalidade.
Isso abarca uma única e ínfima parte da sua vida. E como a gente pode perceber nas redes sociais, você precisa ser um cientista, um cantor, um ator, um maratonista, você precisa ser tudo e necessariamente medíocre em tudo que você faz. A obsessão em tornar a sua vida um filme é o FOMO, é o Fear of Missing Out. Isso é um conselho de amigo, esqueça a plenitude. Esqueça a ideia de plenitude. Pois não há hobby que amenize a angústia da consciência da insuficiência crônica do ser humano. Escravo ou homem livre, você sempre vai sofrer nas mãos da angústia. E por isso, depois desse vídeo, eu diria que você, na verdade, está condenado ao niilismo. Bom, eu comecei o vídeo falando de religião, certo? E eu não poderia até encerrar de uma outra maneira. Eu disse que a existência ela pode muitas vezes ser vista como um fardo. E deixei a resposta em aberto. A ideia é que muitos religiosos eles podem, de alguma maneira, com um malabarismo conceitual, até bajulador muitas vezes, é dizer que a existência ela não é um fardo, ela é sim um sacrifício. E o elemento que falta para tornar essa fórmula completa é provavelmente a esperança, até a fé. A fé de que o futuro ele deve existir e que deveria ser assim sempre. Para quem tem fé, a vida nunca tem fim. É simplesmente a intuição de que a vida ela merece ter continuidade. Aquilo que blinda muitos dessa alienação, dessa angústia, é justamente a ignorância, né? Ignorance is a bliss, como diria no inglês. Mas também pode ser a crença de que é impossível você ser um alien em um cosmos ordenado, por definição. E unicamente a fé pode tornar isso uma realidade. É preciso um alerta primeiro. Cuidado com o que vocês chamam de igreja. Cuidado em não idolatrar o ideal que vocês têm de si mesmos como rebanho. Eu não tenho problema nenhum com a fé, eu tenho problema com mentirosos. E para uma humanidade secularizada após a morte de Deus, o que sobra além de angústia e sofrimento injustificável? Niilismo, depressão, ansiedade e suicídio. Existe uma filosofia bem famosa que trata justamente sobre isso, sobre o suicídio. Ela é conhecida como o absurdismo, de Albert Camus, que vai ficar para o próximo vídeo, porque esse já está denso e desesperador o suficiente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like se você gostou, se inscreva no canal, porque como eu disse, o próximo vídeo vai ser sobre Albert Camus e o absurdismo, né, é mais uma parada, né, na nossa jornada existencialista. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, então até a próxima.